Eu tenho para mim, irmãos, que o céu é longe. Então eu acho que para chegar no céu tem que ser gemido. Esse louvorzinho mecânico que não passa do teto não vai. E não acredito em ninguém que cante sem paixão. Eu não acredito em ninguém que pregue sem paixão. É pressuposto, irmãos, de quem ama a Deus, de quem teve um encontro com Deus, ser apaixonado por Ele. Ser apaixonado por Ele. Você não vê alguém apaixonado falando dessa pessoa amada com desinteresse, com frieza. Na verdade, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, eu já preguei isso para os irmãos, ele disse que há dentro da igreja o que ele chamou de entranhados afetos de compaixão, que é aquele sentimento que uma pessoa que está apaixonada por outro sente quando escuta a voz da pessoa amada. Aquele frio que dá na barriga. E quem esteve com Jesus um dia se apaixonou por Ele, só pode falar dele, irmão, com muita paixão, com muita empolgação. Amém? Hoje eu queria pensar com os irmãos sobre a liberdade cristã. E por que, irmãos, que eu gostaria de pensar sobre esse assunto hoje? Porque nós estamos no Brasil num período de ebulição, em que durante muitos anos nós não corremos um risco tão grande de ter as liberdades violadas. Nós vivemos um momento em que a intolerância corre solto. E uns, invocando a liberdade, falam as maiores atrocidades. E outros, para coibir a liberdade dos outros, fazem as maiores atrocidades também. Para coibir a liberdade dos outros, evocam autoridades que não têm. Ou autoridades que lhe foi dado para outra coisa, para desrespeitar a liberdade. Eu acho que durante tantos anos, irmãos, a gente orou e continuamos orando aqui para que Deus dê liberdade de culto para nós. Então, quando nós vimos a irmã Glenda tantas vezes, o irmão Maicon vir aqui à frente, irmãos, eu só sei falar com paixão, só sei falar gritando. Então nós vamos fazer aquele velho trato nosso. Quando eu estiver gritando, ó, faça assim, para ver se eu vou ondular a voz. Porque eu nem percebo que estou gritando. Se eu pudesse, eu gritava mais. Então me ajudem aí. Então nós oramos tantas vezes, pedindo que Deus nos dê liberdade de culto. Liberdade de pregar nas praças públicas. Liberdade de chamar pecado de pecado, e não de erro. De chamar a nossa depravação individual como depravação pecaminosa e não erro vítima da sociedade. Precisar chamar verdade de verdade, mentira de mentira, sem máscaras, sem arrudeios. Países em que cercearam a liberdade, irmãos, a tendência deles é aí a derrocada. A Argentina, que o pastor falou aqui, foi o país no mundo que fez a restrição por Covid mais ferrenha que nós temos ideia no globo. E um país que já era lascado economicamente está morto. A Argentina não se recupera nos próximos 50 anos.
de tão falido que está. O desespero na Argentina é tão grande que esses dias o presidente fez um apelo para os jovens não abandonar o país. Quer dizer, perdeu-se as esperanças. A Venezuela, dos meus irmãos aqui, é uma desgraça não muito diferente dessa. Alguns anos atrás eu estive na cidade do Panamá, e lá eu conversando com o guia que nos acompanhava, ele dizia que os venezuelanos já é a maior quantidade de imigrantes de todos os outros lá. Pela facilidade da língua, imagino. São países em que se embutiram de mentiras para enganar a população com pão e circo. E cerceiam as liberdades, e chegamos ao ponto que estamos hoje. Então hoje eu queria que nós pensássemos um pouquinho, irmão, o que é liberdade? E muito mais, qual é a nossa concepção de liberdade cristã? E eu gostaria de ler 2 textos com os irmãos, textos que são bem conhecidos, eu sei que todos nós sabemos de cor. Mas, irmãos, eu vou pedir de novo que os irmãos abram Colossenses, capítulo 1, verso 13. E depois, João, capítulo 8, verso 32, que todos nós conhecemos. E vou começar com João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O outro texto, Colossenses, capítulo 1, verso 13, falando de Jesus, da excelência da obra de Cristo Jesus, ele diz, e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Bendito Deus, obrigado pelo grande privilégio, Senhor, de hoje estarmos diante da Tua Palavra, Senhor, e de nos expormos a ela, e pedindo que a Tua Palavra seja como espada de 2 gumes, que corta nossa mente, corte o nosso raciocínio, corta as nossas individualidades e revela a grandeza da liberdade de Cristo Jesus no nosso meio. Senhor, aquilo que vemos obscuro como por um espelho, traze-as claras para nós nesta noite. Senhor, e ainda na autoridade do Teu nome, nós ordenamos a toda a força espiritual da maldade que saia do nosso meio em nome de Jesus, e que o Espírito de Deus ministre aos nossos corações. Amados irmãos, o conceito de liberdade é deturpado demais, diz que cada um tem o seu. Nos idos de 1960, na Revolução Hippie, ou do rock, em nome de supostamente lutar contra a falta de liberdade, se apregoou o amor livre. O que é isso? As pessoas podiam fazer o que quiser, podiam transar com 1, 2, 3 em praça pública, na grama, poderia se drogar, poderia fazer qualquer coisa, porque afinal nós somos feitos para sermos livres. Ora, como se liberdade fosse a capacidade de eu fazer o que eu quero. Isso não é liberdade. Pelo menos não é a liberdade cristã. Perceba que esse texto de Colossenses fazia um destrava-língua. Eu estou estudando inglês, que a língua estava... Pronto, logo ela solta, agora vamos embora. O texto de Colossenses, ele diz que ele nos transportou das trevas. A liberdade cristã, amados irmãos, consiste, a primeira coisa, de Deus nos transportar de um lugar. É nos tirar de alguma coisa. E o texto de Colossenses diz que ele nos libertou do império das trevas. Não está falando, amados irmãos, de um demônio. Não está falando de Satanás, está falando de um sistema
sistema organizado para nos amarrar, para nos prender. É por isso que é chamado de império. Império é uma rede estruturada para governar e escravizar. Não era algo fácil que você sai de lá e está tudo bem. Não era, irmãos. Precisamos muito mais do que derrubar um maduro que já está podre. Nem está maduro mais. Nós estamos precisando derrubar o valente que manda no maduro, que fez o maduro apodrecer antes de amadurecer. Esta ordem espiritual da maldade, a Bíblia diz que ele nos libertou desse império. Em que consistiam essas amarras desse império, irmãos? Primeira coisa, era o próprio Satanás, eram os próprios demônios que nos escravizavam, roubavam a nossa liberdade. E quando Jesus trouxe liberdade para nós, no capítulo 1, verso 18 de Apocalipse, quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele disse foi: eu estive morto, mas agora vivo. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, quando trouxe a nossa liberdade, irmãos, nos libertou desse império da morte. Quantas pessoas não vivem apavoradas, com medo, porque tem medo da morte? Capítulo 2, verso 14 e 15 de Hebreus, diz que Jesus se fez carne como nós, para destruir aquele que tinha o império da morte. E ainda que por medo da morte as pessoas viviam escravizadas. Pessoas que vivem escravizadas com medo da morte. A liberdade de Jesus veio para nos libertar da morte, glória a Deus. Eu não preciso viver apavorado para a morte. E por que eu não preciso, irmão? Porque a morte para nós não é um fim, a morte para nós é uma porta. É uma porta que abre-se no caminho para encontrar o Senhor face a face. É um caminho para começar uma eternidade adentro, que 1 bilhão de anos depois não vai diminuir um único segundo do tempo que nós vamos exaltar, engrandecer e louvar a Deus na eternidade. Deus nos chamou para a liberdade, sem medo da morte, irmãos. Sem medo do diabo. Romanos capítulo 6, verso 6, ele diz que nesse império da morte, que nesse império das trevas, estava entretido, estava amarrado, estava preparado uma estrutura que nos mantinha escrava do pecado. E esta estrutura a Bíblia chama de corpo do pecado. Mas diz que Jesus Cristo, para trazer-nos a nossa liberdade, ele precisou destruir o corpo do pecado. Nos arrancou de lá. Liberdade não é para todos, infelizmente. Porque quando o homem escolheu rejeitar a Deus e se submeter e se subjugar ao contrário do reino das trevas, ele foi escravizado. E foi escravizado por essa estrutura tão bem montada, irmãos, que ele não consegue sair por nada. Não há nada que o homem possa fazer que consiga se livrar dessa estrutura diabólica que é a escravidão. A única possibilidade é se receber a Jesus Cristo como Senhor. É por isso que a Bíblia diz que o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquilo que era impossível para nós, agora é possível, porque Jesus destruiu
o corpo do pecado, porque Jesus destruiu o império da morte, porque Jesus destruiu aquele que tinha o império da morte também. E esse reino, essa estrutura diabólica, incluía nós também, irmãos. Olha que coisa louca. Essa estrutura, este império foi moldando a nossa mentalidade, foi escravizando as nossas mentes com mentiras. É por isso que Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, no capítulo 10, ele diz que Deus nos deu uma arma tão poderosa que é capaz de destruir sofismas, ou destruir fortaleza e anular sofisma. O que é sofisma, irmãos? É um raciocínio elaborado para induzir o outro a erro. O que esse reino das trevas fez conosco? Ele tomou a nossa mente, ele mudou os nossos valores, ele mudou os nossos conceitos e nos fez segui-lo como se fosse a única opção de existência. Nossa mente passou a pensar como ele pensa. Nossos valores começou a ser os valores que ele tem. Nós, quanto mais nos mexíamos, mais escravizado, mais preso nós ficávamos, irmãos. E hoje a gente escuta dizendo, olha, se eu estou na dúvida, o que eu faço? Siga o seu coração. E eu digo, não siga. Porque o coração do homem é enganoso. As trevas não mudou só lá fora. Não amarrou só o meu corpo, ela mudou os meus conceitos, ela mudou os meus valores. E fez isso, irmãos, e me fez acreditar que aquelas mentiras eram verdades. Me fez acreditar que aqueles valores eram melhores. E depois eu estava tão preso, eu estava tão maniatado, irmãos, que eu não conseguia mais ver o outro lado do túnel. Agora eu entendi. Cada conta, cada pecado me afunda um pouco mais. Cada vez que eu pecava, a minha conta aumentava mais. Cada vez que eu agredia a santidade de Deus, a justiça de Deus pesava mais sobre mim. E quando já não há mais esperança, porque a minha mente também está cativa, o meu espírito está cativo, foi nesse quadro desastroso, miserável, que o Filho de Deus se manifestou entre nós, como sendo Deus, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bendito seja Ele que desceu ao mais profundo da minha alma, a maior desgraça da minha podridão, da minha cegueira, e me resgatou com grandes mãos, e não só me resgatou, Ele me tirou de lá. Como, irmãos, que alguém cativo, que nunca foi livre, pode desejar a liberdade? Cria um pássaro, desde pequeno, que nunca voou, depois abre a gaiola dele. Ele não vai sair, irmãos. Se sair, ele volta. Porque ele não sabe o que é liberdade. Quando chegar lá fora, ele não sabe procurar comida. Ele não sabe achar água. Ele volta para o fácil. E se Deus só tivesse tirado a gente de lá, a gente voltaria também. Então Deus me livrou da morte, Deus me livrou do pecado, Deus me livrou do diabo e Deus me livrou de mim mesmo.
Isso é liberdade cristã. Nunca foi que eu sou bom, que eu consigo nada, eu consigo nele. Nele eu posso todas as coisas. É por isso que quando a psicologia diz, olha, você quer solucionar os seus problemas, conhece-te a ti mesmo. Eu falei, não muda nada. O que muda é quem eu conhecer aquele que pode todas as coisas. Isso muda. Paulo disse, olha, eu perdi todas as coisas e a considero como nada por causa da excelência do conhecimento de Deus. E eu vejo um monte de cristão com essa lorota. Conhece-te a si mesmo, faz uma introspecção que seus problemas resolvem. Não resolve nada, irmãos. Um escravo não se liberta sozinho. O que conhece mesmo é conhecer o autor da vida. É conhecer o Senhor que não mediu esforços para me resgatar do mundo do pecado. E para que ele fez isso, irmãos? Não tirou de lá e deixou em qualquer lugar. Olha o que a Bíblia diz ainda nesse verso. E ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que era a liberdade cristã? É fazer o que eu quero? É nada. Porque o que eu quero, irmãos, é uma miséria o que eu quero fazer. E quando eu estou com raiva, então Deus me livre se eu tivesse a liberdade de fazer tudo o que eu quero quando eu estou com raiva. E quando eu estou com medo? Não. Liberdade cristã tem outros valores. E a primeira delas é liberdade para não pecar. Tem tanta gente, eu escuto tanto pregador, escuto tantos irmãos invocando a graça de Deus. Porque eu sou pecador mesmo, mas a graça de Deus, eu vou pecar, mas a graça vai superabundar. Irmãos, isso não é cristianismo. O cristianismo é a graça de Deus, é para me capacitar para não pecar. João disse, filhinho, eu vos escrevo para quê? Não pequeis. Olha que coisa linda. Olha qual o projeto de liberdade de Jesus para nós. É se nós estávamos presos nos nossos pecados, se nós éramos inimigos de Deus, estando em pecados porque agredíamos a Deus, agora ele disse, agora que você é livre, você agora pode não pecar. Filhinho, eu vos escrevi para que não pequeis, se todavia pecares. Temos um advogado diante do Pai. O projeto de Deus para nós é que aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que furtava não furte mais, porque Deus nos chamou para a liberdade contra o pecado. Não vamos invocar a graça de Deus para autorizar eu pecar, irmãos. Vamos clamar a graça de Deus para não pecarmos, em nome de Jesus. Porque Ele nos chamou para ser livres. E o que comete pecado se torna escravo do pecado. Outra coisa que Ele nos chamou, que nós temos liberdade, é para escolher a vontade de Deus. Dizem por aí que liberdade é decidir se quer escolher o que fazer. Não, isso não é liberdade. Se fosse verdade isso, se a liberdade cristã fosse isso, então todo ímpio era livre. Porque o ímpio, na sua natureza, ele deseja pecar e peca. A prostituta deseja se prostituir e peca, e prostitui-se. Isso não é liberdade cristã. Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 12, ele diz, olha, não vos conformeis com esse sistema, com este mundo, com esse domínio que está gerando aí no nosso meio,
mas transformai-vos, mudai-vos pela renovação da vossa mente, para quê? Para que eu possa aproveitar, para que eu possa decidir, para que eu possa constatar quão boa e quão perfeita e agradável é a vontade de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Nós somos libertados para agora reconhecer que a bondade de Deus é boa. Ou melhor, que a vontade de Deus é boa. Um escravo do pecado, eu tinha projetado aqui, um escravo do pecado não é capaz de olhar para a vontade de Deus e achar que ela é boa, irmãos. Ela acha, na verdade, é que a vontade de Deus escraviza. Quantas vezes eu já não vi amigos meus dizendo: mas cristão é muito bitolado, é cheio de regrinhas. Para eles, a vontade de Deus é outra prisão. É a prisão que impede-os de fazerem as coisas erradas que querem. Liberdade cristã é o direito que temos em Cristo de escolher a vontade de Deus e nos submetermos a ela. Diga glória a Deus. Eu agora sou livre. Eu sou livre para querer servir a Deus. Eu não preciso ficar olhando meus calcanhares para saber se o diabo vai me morder. Se ele vai ficar latindo atrás de mim, se ele vai me perseguir quando eu escolher a vontade de Deus. Não, porque agora eu sou livre para adorá-lo. É para isso que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Liberdade cristã, irmãos, é para me libertar do sistema, de conceitos falhos, furados, conceitos mentirosos, que eu aprendi quando criança, que eu aprendi na escola, que eu aprendi com os meus amigos, que eu aprendi em tantos lugares, onde pecado é erro, onde erro é culpa da sociedade. Não, eu agora sou livre para reconhecer a minha miséria, eu agora sou livre para reconhecer quão degradado, quão destruído, quão errado eu fui, mas também para ver quão grande é o meu Deus, quão sublime é o meu Senhor, que me chamou, que me salvou, que me limpou, que sonhou um projeto para mim. Paulo diz: olha, eu oro para que saibais qual é a esperança do vosso chamado, ou seja, qual é a esperança da expectativa que Deus tem sobre você. Eu agora sou livre para executar o sonho de Deus na minha vida. Isso é liberdade cristã, irmãos. Gastamos muito tempo orando por carro, comida. Gastamos muito tempo orando por emprego, por um casamento que depois se arrepende, e por tantas outras coisas, mas Paulo apresenta uma coisa linda: oro para que você saiba qual era a expectativa de Deus para você. Amados irmãos, quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, quando eu vivia amedrontado por medo do diabo, da morte, quando eu fazia o que eu não queria fazer, porque o pecado me escravizava, pensar que Deus tinha um projeto para mim era loucura. Agora que eu sou livre, agora eu posso sonhar em executar o projeto de Deus. Você sabia que você é livre? Você não é livre para fazer a sua vontade, você é livre para fazer a vontade de Deus, irmão.
Oh, glória a Deus! Eu sei que Deus tem um projeto para mim e agora eu estou livre para dizer, Senhor, conta comigo. Senhor, eu perdi esse tempo todo na escravidão, eu perdi esse tempo todo, meu tempo, mas agora eu voltei e eu estou livre para dizer ao Senhor, Senhor, eu sou colaborador do Senhor, eu sou cooperador do Senhor, ou como diz o hino antigo, Senhor, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Isso é liberdade. Queremos liberdade de dizer para um pecador que está escravizado pelo pecado, dizer, olha, eu também estive aí. Você também pode ser livre. Você também pode voltar para a casa do Pai. Isso é liberdade, irmão. Não aceitamos o que o mundo vê a dizer. Como que um mundo escravo vai dizer para mim o que é ser livre? Como um passarinho que nunca saiu da gaiola vai poder dizer para mim como exercer a minha liberdade, irmãos? Mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Se antes era um derrotado, agora em Cristo eu sou mais que vencedor por meio daquele que se entregou por mim, me amou, me salvou, me transportou e nos pôs no lugar de alto retiro para engrandecê-lo e louvar nessa terra. Então, amados irmãos, nós vamos exercer a nossa liberdade, pecando menos e cumprindo o projeto de Deus para nós. Amém?